Olá, eu sou Alexandre Maron. Eu sou o Guilherme Pinheiro. E eu sou Isabela Moreira. E esse é o podcast da produção original da HBO, Westworld. E a gente está entrando em modo de análise do 6º episódio da 3ª temporada de Westworld, que chamou The Coherence. Olha que nome bonito isso, né? Mas antes de a gente falar de qualquer coisa, é bom sempre lembrar o nosso acordo aqui com os nossos ouvintes. A gente vai ter spoilers, sim, desse episódio. A gente não vai falar de futuro, até porque a gente não viu os dois últimos episódios da temporada, né? Mas do episódio em questão, o episódio 6 da 3ª temporada, vamos falar abertamente aqui, não tem papo, né? Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, fazer uma pergunta, né? Qualquer coisa, as redes sociais são @Alexandre Maron, Gui. Eu sou Gui_Pinheiro, tanto no Instagram quanto no Twitter. E eu sou @Isa Moreira Bela, tanto no Instagram quanto no Twitter. Isso aí, gente. Manda mensagem pra gente, a gente vai conversando, tirando dúvidas, ou pior, né? Tendo dúvidas juntos. Então, gente, episódio 6, decoerência. Decoherence em inglês, que é um termo que naturalmente vem de um conceito de física quântica, que é a decoerência quântica. É tipo um momento em que o sistema está fechado. A decoerência quântica é quando ele começa a interagir com o caos exterior e aí começa a misturar as coisas. Vocês enxergaram isso no episódio de ontem, por acaso? Então, eu achei engraçado. O nome do episódio sugere que o episódio vai ser, de certa forma, por uma falta de tradução melhor, meio incoerente. Eu acho que, sei lá, eu acho que vão ter pontas muito abertas, mas eu achei um episódio bastante linear, né? Eu acho que foi um episódio que respondeu algumas questões, como, por exemplo, a gente vai falar aquela questão do implante que o Caleb tem na boca, que aparentemente o William também coloca. A gente vai falar disso mais pra frente. Respondeu algumas questões a respeito do que a Maeve precisa para enfrentar Dolores, respondeu algumas outras questões sobre a própria Charlotte, e eu achei bem linear, assim, o episódio fica pulando dentre esses 3 personagens, né, e aí acho que, mas a história do episódio em si é uma coisa super linear, mas eu achei um episódio esclarecedor, entendeu, que me deixou bastante curioso para esses últimos 2 episódios da temporada. Isa. Eu gostei bastante desse episódio, assim, principalmente que eu tive a sensação de reencontrar vários amigos, sabe? E por mais que eu goste dessa nova versão da série, né, que é a 3ª temporada, ela deu uma pitadinha de saudade, assim, dos tempos do parque, dos personagens que a gente conheceu por lá. Pra mim, esse episódio foi, assim, tipo a Charlotte Dolores, sabe? Assim, lembra um pouco da série antiga, mas sem ser propriamente ela. É engraçado, pessoal, porque eu sinto, assim, que nos últimos tempos tem essa sensação, né, de que as pessoas sentem falta do parque. Vocês falaram um pouco disso e eu acho que isso certamente está se refletindo também nos espectadores da série, né? Eu sinto falta do parque e tal. Uma das coisas mais fortes que a Dolores coloca na série é: o mundo virou um parque, né, um grande Westworld, quando uma empresa resolveu criar loops, criar narrativas para todo mundo e controlar a vida das pessoas, né? Então, assim, eles acharam uma história sobre controle e sobre livre-arbítrio e sobre tudo isso e transformaram o mundo num grande Westworld. Então, de certa forma, é como se a gente não tivesse saído do parque, que acho que foi a grande sacada da Dolores ali. Eu achei que eu saí do parque, mas olha onde eu fui parar, né? É verdade. E, aliás, essa temporada inteira, em vários momentos, o ser humano é, de certa forma, equiparado ao que acontecia com os hosts no parque, né? Eles estarem num loop e tal. Quem quebra isso é justamente a Dolores no episódio passado, quando ela abre para o mundo os respectivos perfis, né? As pessoas começam a receber os perfis que o Rehoboam tinha traçado para cada uma dessas pessoas. E, inclusive, nesse episódio, a gente continua vendo as consequências que esse ato da Dolores teve, né? Pois é. Sim, em vários momentos, Bom, e nesse episódio tem uma coisa bem também forte, né? A ideia de que eles pegaram esses 3 personagens e alinharam esses 3 personagens, que foi a Charlotte, eu tenho chamado de Charlores, a Charlotte, a Maeve e o William, né? Eles colocaram esses 3 personagens alinhados e a partir daí eles vão espelhando de alguma forma esses personagens em situações parecidas não, mas em situações análogas de alguma maneira, que eles vão brincando com isso, né? E a maneira como eles fazem esses espelhos é que são parte da graça desse episódio, assim.
eu curti, né? Eu acho que, de certa forma, eu curti mais esse episódio do que o episódio anterior. Eu achei também. o ritmo opressivo, porque tem um ritmo de caos, né? Tem justamente essa manifestação do caos que se instalou no mundo e que tá presente, né, nesse episódio e tal. Eu gostei dessas sacadas. Acho que esse episódio até, de certa forma, mais sólido em termos de temática e tal, do que o anterior, assim. Não sei o que vocês acharam. Eu até poderia concordar com vocês que esse episódio é mais divertido que o anterior, mas aí estaríamos os três errados, né? Brincadeiras à parte, eu ainda prefiro o episódio anterior, mas eu acho que um episódio como esse de ontem é necessário para dar algumas respostas, porque de fato a gente tem mais 2 horas de terceira temporada, quiçá de série. Eu tava falando que eu não sabia, durante a temporada inteira eu não sabia, eu ficava com uma sensação de que essa poderia ser a última temporada, e o episódio de ontem talvez tenha mudado um pouco essa minha opinião. É puro chute, especulação, mas eu não sei, eu fiquei com a impressão de que possivelmente eu acho que eles vão deixar a série vão deixar em aberto, né? Quer dizer, pode ter ou não. Até agora não tem nenhum anúncio de uma 4ª temporada. Então, enfim. Tudo indica que eu acho que isso vai ser aquele final que, se eles quiserem continuar, tem como, mas se não, eles vão responder a maioria das perguntas. E uma das coisas que me deixou essa impressão foi justamente a volta do William. Que eu também. Tinha ficado com essa impressão de que a história dele, que o ciclo dele já estava encerrado, né? Quando ele termina na cela, eu vou chamar de manicômio, quando a Dolores aparece pra ele, eu tinha ficado com a legítima impressão de que a gente não veria mais ele na série e que o arco dele estava encerrado. E aí acho que a volta dele pra esse episódio, inclusive pra mim com a melhor cena do episódio inteiro, que é a terapia dele com ele mesmo. Tudo bem que é uma alucinação, é tudo na cabeça dele, mas eu achei a cena absolutamente incrível. Mas a volta, então, a reaparição do William reabriu esse arco e me deixou essa impressão. Nossa, total. Até porque, né, como você falou, assim, aquela cena dele com a Dolores, pra mim também, além de tudo, era uma boa resolução pro personagem, sabe? Se eles quisessem parar ali, eu estaria mais do que satisfeita. Mas, e aí agora eu também fico com essa curiosidade, assim, porque ele tem um momento, né, de falar, agora eu sei qual é meu propósito. E a gente fica, putz, mas tem 2 episódios. Como que a gente vai fazer isso, sabe? Eu tô bem curiosa, assim, porque que eles têm planejado, e eu fiquei com essa sensação também de que abriram mais caminhos e que não sei se só alguns episódios seria suficiente pra responder tudo. Então vamos lá, vamos pra Maeve, né, gente? A gente tem 3 personagens que são os 3 pilares do episódio. Vamos falar da Maeve um pouco, né? Porque a gente começa com ela, né? E depois a gente vai espelhando as situações e tal. Maeve tem uma espécie de sonho, né? Ela quer reencontrar a filha, ela quer um mundo idílico, quer dizer, ou parece que ela quer algo assim, ou parece que o Serac acha que ela quer isso, né? E a gente parte desse momento ali, né? O Serac mostrando pra ela, você pode ter isso, mas você precisa resolver a parada pra mim, né? É legal que a Maeve, logo no começo, ela já percebe que é um sonho, né? Que não é real, na verdade, não é um sonho. Ela começa a cena com aquela memória dela com a filha, né? E aí ela acorda num lugar, no descampado, e ela levanta e fala, isso aqui não é real. Esse campo que ela acorda me lembra muito o lugar onde os hosts entram quando eles vão para aquele paraíso deles, que eles passam a 2ª temporada inteira buscando. E aí logo aparece, será que eles têm essa conversa, ele dá o ultimato pra Maeve, e aí a gente já vê ela voltando direto naquela simulação onde ela tá no mundo nazista lá, de guerra e tal, né? Não, e dessa vez ela acorda sozinha, né? Ao contrário das outras, ela acorda sozinha, sem o Hector e sem uma pessoa ali prisioneira, né? Mas o loop continua, né? Ela controla eles, dá uma surra nos soldados e ela tá em controle, né? Eu acho que também tem uma sensação diferente das outras vezes em que ela sabe agora por que ela tá ali e o que ela precisa fazer. Eu confesso que eu particularmente tava com muita saudade da Maeve. Eu acho que ela é uma personagem muito necessária, assim, na série pra criar também um equilíbrio, sabe? Pois é. Aí já começam essas marcas, né, que que o episódio vai trazer pra gente, né? Porque a solução dela, claro, é assim, eu preciso de ajuda, né, como o Gui lembrou. E eu acho bem interessante que já tem essa
coisa de que, de alguma forma, parece que os personagens todos nesse episódio vão ter que se confrontar com as suas histórias, com seus passados, né? Porque ela vai buscar essas pessoas que ela precisa de ajuda no passado dela. A gente vai ver como vai ser isso na Charlotte, como vai ser isso no William. E ela vai ter essa coisa. Eu vou buscar pessoas. E aí, no caso, a resposta imediata dela para isso é que ela acha que ela precisa do Hector, né? Que ela vai precisar dele e tal. E ela vai encontrar o Lee e tal. E você começa a falar, putz, será que quem que ela vai trazer, né? Como é que ela vai fazer? E é legal lembrar que ela tá nesse mundo virtual, porque diferente do que acontecia antes, quando ela morria, ela se metia pro laboratório lá, os técnicos davam uma arrumadinha nela e tal, e ela já voltava rapidinho à ação. Só que o Serac não tem todo esse acesso a todas essas ferramentas imediatamente, né? Pelo jeito ele só tinha uma Maeve ali e ela tá lá enquanto ela espera a reconstrução de um corpo para ela, né? Então é parte da explicação. Então, não, e é muito legal porque assim, ela vai lutar com os nazistas e aparentemente a luta dela com os nazistas é simplesmente um passatempo, porque ela tem a conversa com o Serac e ela não tem o que fazer até ela ter um corpo novo, então ela luta com os nazistas, a hora que ela mata todos, o Lee tá lá esperando ela, eles vão pro bar. Chegando no bar, e aqui eu queria só fazer um parênteses, que é impressionante como o personagem do Lee era uma pessoa absolutamente odiável quando ele era humano, e agora essa simulação do Lee é um cara extremamente agradável, né? Eles têm uns comentários sarcásticos e tal, e quando ela chega no bar, eles começam a conversar, e em determinado momento rola um filtro atrás dela, assim, tal, e ela percebe que alguma coisa mudou, e eles falam assim, a gente foi realocado. Aí ela fala, a gente tá em casa, que é a hora que eles chegam na Delos, a gente vai relacionar isso a hora que a gente for falar da Charlotte, que é a hora que o Serac chega na Delos, né? Tem essa questão dos amigos dela, o Hector aparece, e aí ela tem uma sacada que ela fala que se ela consegue ver ele dentro da Delos, ela consegue reativar a memória dele. E aí ele se lembra de tudo, tanto que ele fala, oi Maeve. A hora que ele volta, ele já está em cena, ela faz alguma coisa com ele, daí ele olha pra ela e fala, oi Maeve. Ele não chama ela mais pelo nome que ele chamava na simulação no segundo episódio, ele já chama ela de Maeve. E tem uma outra coisa nessa cena que é muito importante, que é uma ponta que ela deixa amarrada assim, ela percebe que eles estão na Delos e ela fala que ele cumpriu a promessa, ele, no caso, o Serac, e que ele ainda deu um presentinho pra ela. A gente não sabe o que é, mas ela já é uma anfitriã que conseguia controlar outros anfitriões e aparentemente ela ganhou, entre aspas, aí mais um poder que a gente ainda não consegue ver. É uma das pontas que ficam abertas na linha narrativa da Maeve é essa, e tem uma outra no final que a gente já vai chegar, né? Eu confesso que eu fiquei com a sensação de que o presentinho era a Dolores, né? Ela sacou que a Dolores, pelo jeito, não é isso, mas na hora que ela fala, ela sai em busca da Dolores lá naquele porão e tal. Então eu fiquei com a sensação de que era Dolores, mas pode ser realmente alguma outra coisa. Boa, não tinha... Não, mas é verdade. Você falando, eu acho que a gente pode analisar pelas duas coisas, pelos dois prismas, né? Porque, de fato, o que acontece é na cena da Charlotte, quando ela tá falando, reportando pra Dolores original, que eles conseguiram recuperar a pérola do Martin, né? Isso. A pérola do Martin tá lá, e a pérola do Martin é a Dolores que está lá, sentada na sala que a Maeve Isso. desce pra conversar, né? E é muito legal porque tá dentro de uma simulação aparentemente controlada pela Maeve, mas ainda assim a Dolores tem consciência. A Dolores, que estava na pérola do Martin, tem consciência de algumas coisas. Elas têm uma espécie de embate dialético ali naquela salinha, aquela salinha que a gente já viu a Dolores conversando com o Bernard, com o Ford, né? Elas têm esse embate, elas chegam a uma conclusão de que uma tem coisas que a outra quer, mas que elas não vão conseguir alinhar os interesses e que aparentemente o conflito entre elas é inevitável, né? Enquanto elas estão tendo essa conversa, é a cena de ação da Charlotte, que a gente vai falar, mas ela acaba destruindo a pérola do Hector, né? Então o Hector, ele volta e já morre, aparentemente morre de vez, né? É uma brincadeira de expectativas, né? Que eles vão criando, né? Nossa, o episódio todo. Eu gosto pra caramba dessa cena da Maeve e da Dolores, porque a Dolores, nesse caso, ela é o prisioneiro capturado, né? Quer dizer, e aí a gente volta
numa velha alusão da série à nudez como uma forma de fragilidade, né? Que no caso da Maeve não é, né? A Maeve se sente completamente à vontade e poderosa na nudez dela, mas a nudez, ela é colocada não de uma forma sensual na série, mas como uma forma de fragilidade. Dolores, poderosíssima e dona de si e tal, colocada naquela situação e vai ser interrogada pela Maeve, né? Como uma prisioneira que é. E eu não sei o que vocês acharam, mas na minha opinião, o tiro sai um pouco pela culatra, porque a Dolores mostra pra Maeve onde ela tá de verdade nesse tabuleiro, né? Você está do lado do homem que quer nos destruir. Então acaba sendo talvez um movimento ruim do Serac, assim, porque ele expôs a principal guerreira dele, que já não tá exatamente fazendo tudo que ele quer do jeito que ele quer, a uma opinião externa que pode mudar a maneira como ela vai agir daqui pra frente. Assim, eu tenho sentimentos, assim, complicados em relação a essa seta, porque, por um lado, assim, eu gosto, né, as duas personagens são incríveis e, por um momento, é engraçado, assim, até esse episódio até deu uma esquecida do Serac, assim, porque as duas são tão fortes e elas são tão opostas, assim, que o Serac, pra mim, acabou ficando até bem de pano de fundo, enfim, mesmo sendo o cara que tá comandando, né, um lado da coisa, assim, mas eu não sei, eu de alguma forma, eu esperava que a série não necessariamente acabasse nesse embate entre as duas, sabe? Que fugisse de alguma forma disso, porque as duas são muito poderosas, né? As duas... E se elas poderiam, de alguma forma, encontrar um meio termo e, enfim, lutar do mesmo lado, ou pelo menos não ter necessariamente um embate, né? Inclusive, a Dolores fala, né, em um momento, assim, que elas não são heroínas, não são vilãs, as duas são sobreviventes. No momento seguinte, elas já percebem que não vai rolar. Eu fiquei um pouco decepcionada, assim, com esse caminho que eu acho que foi um pouquinho mais óbvio, né, do que uma outra resolução. E mesmo sendo um episódio que, de outras formas, acaba quebrando muito a nossa expectativa, né? Ele vai tirando o nosso tapete o tempo todo. Esse foi um momento que eu esperava que isso fosse acontecer e não necessariamente, né? Mas o que eu acho é que, ao mesmo tempo, a Maeve e a Dolores são as personagens mais poderosas da série. Se elas passassem a lutar juntas, de certa forma, seria quase apelação, sabe? Eu acho que pra série, do ponto de vista narrativo, é importante que elas não tenham os interesses alinhados. Eu acho que você consegue gerar mais conflito, mais história dessa forma. Ao mesmo tempo, não acho que a possibilidade delas lutarem do mesmo lado tá encerrada, tá? A gente teve essa primeira conversa, a Dolores mostra pra Maeve que ela tá lutando ao lado do cara que quer matar os anfitriões, mas a Maeve também, de certa forma, ela deixa explícito que ela não tá fazendo isso por ele, ela tá fazendo isso por ela, por interesses dela. Então, acho que isso não é uma porta que foi fechada, essa possibilidade das duas lutarem do mesmo lado. Pra terminar um pouco a questão da Maeve, eu queria até perguntar pra vocês, quando tá rolando essa conversa toda, a Charlotte tá lá no momento Rambo dela, ela desce até o R&D da Delos, destrói a pérola do Hector. Quando ela abre no computador, lá em cima, ela vê que estão sendo impressos 4 anfitriões, né? Isso. Uma é a Maeve. Os outros 3 a gente não sabe quem são. A gente fica sabendo que um deles é o Hector, que ela vai lá e destrói a pérola e o Hector morre. O outro, tudo indica que seja alguém que vai usar a pérola do Martin, mas aí a Charlotte, ela pega essa pérola quando ela tá saindo. E tem esse último host, que a gente não sabe quem é, e que quando a Maeve sai da câmara, lá onde o corpo dela foi reimpresso, esse host também tá levantando e a gente acaba não vendo quem é. Eu queria saber quem que vocês acham que pode ser esse host. Eu meio que... Eu não sei, eu fiquei o tempo todo eu fiquei, será que a Clementine vai dar uma parecida? Eu pensei em alguém mais do núcleo da Maeve, assim, que fez parte, né, da luta dela, assim. Eu confesso pra vocês que eu pensei, que seria o Bernard, um segundo Bernard, pra quebrar o que ela falou no episódio passado, de que o Bernard era o único e tal, não sei o quê. Mas, sinceramente, eu confesso que se um dos temas é livre-arbítrio, né, a escolha de ter uma Dolores que se divide em,
3 ou 4 personalidades diferentes e que essas personalidades agem de forma diferente, me deu uma sensação de que não duvido nada que a gente tenha uma segunda Maeve na história, uma coisa tipo uma outra cópia da Maeve. Eu fiquei com a sensação de que foi negado pra elas acessar esse passado. Tipo assim, olha, eu vou usar um personagem meu do passado, tal. É como se elas tivessem que ser elas mesmas e resolver tudo daqui pra frente, que é um pouco do que o William faz, né? Mata o passado dele e tal, não sei o quê. Agora, eu confesso que, na verdade, eu fui pensando nisso depois, né? Primeira coisa que eu achei quando ela foi até aquele lugar ali e olhou pra impressora, né? Eu achei que ia sair o Ted dali. Não tinha nada a ver, mas eu falei, o Ted, pronto, porque o Ted ela vai usar contra a Dolores, ou coisa do tipo. Então eu pensei os três caminhos que eu pensei não tem nada a ver um com o outro. Eu adoro isso no Westworld, assim. Você vê que a gente achou que o William não ia voltar mais. A gente não sabe direito o que vem no episódio. Os episódios vêm e a gente nunca sabe direito pra onde a série vai, assim. A gente tá sempre meio que tentando antecipar e quebrando a cara, né? Não sei. Eu fiquei com essa impressão também de ela fazer cópias dela mesma. Porque quando ela tem a conversa com a Dolores, até a própria reflexão dela ali na simulação. Isso. É toda assim, ela tem uma ajuda, ela tem essa possibilidade de fazer essas cópias dela. Então, quando ela fala que ela queria ter o que a Dolores tem essa questão dos amigos e tal, das pessoas que são importantes pra ela, mas tem várias versões dela mesmas também. Poderia... Foi com essa impressão que eu fiquei, inclusive. Eu também acho. Cara, sensacional, né? Porque se vocês pensarem bem, né? A gente tem aí umas 3 possibilidades, ou 4, 5, e eu, sinceramente, só tenho teorias. Eu não tenho nenhuma certeza do que vem pela frente aí. Vamos passar, então, pro William agora? Nosso amigo William, né? Eu achei que a gente não ia voltar para ele, vocês também, pelo que eu vi aqui. Mas estamos de volta com o William, e estamos com o William naquele sanatório pro qual ele foi levado pela Charlotte e tal. E aí, digamos que talvez seja o personagem envolvido em mais simbologia, né? Do episódio ali. Tá cheio de simbologias e variações e tal. O que vocês acharam da trama do William? Eu gostei bastante, assim. Como eu tinha falado, né? Eu achei que tinha acabado, na verdade, né? Ali a participação dele na série, mas foi muito interessante, assim, ver o lugar onde ele tá, né? Então, quando começou, a gente entra na cena em que ele tá numa espécie de reunião de apoio ali, com vários pacientes, e aí tem um moço que fala, assim, que ele, né, não está se sentindo como ele mesmo e tal. Eu até fiquei com uma sensação, nossa, será que é aquele parceiro do Caleb? Que exatamente é isso, né? E aí, a gente vê o William super irônico, super debochando da situação. Ele, apesar da posição que ele tá, ele não perde essa atitude dele, né? De sentir que ele é mais do que os outros, né? De alguma forma. Quando a gente começa, também nesse núcleo, a gente vê, como o Gui tinha dito, né? As repercussões dos perfis. Então, a psicóloga dele recebe as informações também, né? Ela sai da sessão dele, assim, desesperada com o que tá acontecendo. Mas antes disso, ela decide que ele deve ser tratado com farmacoterapia, que seria o mesmo procedimento pelo qual o Caleb passou. E com realidade artificial, né? Quer dizer, também com todo um aparato de realidade artificial que eles estão querendo usar também. Uhum. Eu fiquei bem impactado ali. Para tudo, cessar funções motoras. Interrompemos esse programa para dar um lembrete muito útil em tempos de quarentena. Se já era legal poder ter acesso à programação da HBO por demanda a qualquer momento e em qualquer lugar, em uma época em que a gente tem que ficar em casa, a HBO Go é uma ótima forma de se entreter. E tem para todos os estilos, né? Por exemplo, se eu quiser ver uma série com personagens de quadrinhos, tem? Moleza, Watchmen, que a gente, aliás, fez um ótimo podcast sobre ela, né? E tem também Monstro do Pântano. E fantasia, Gui? Fantasia tem também. His Dark Materials, a série original da HBO baseada na obra de Philip Pullman, com Ruth Wilson, James McAvoy e Daphne King. Aliás, é mais uma série que a gente fez um ótimo podcast. Tem alguma coisa de mistério? Tem o Outsider, né? Que é baseada na obra do Stephen King.
foi criada pelo Richard Price, que é só um cara que fez Night Of, The Deuce, The Wire, entre outras. E ainda tem no elenco a Cynthia Erivo, que foi indicada ao Oscar, e o Ben Mendelsohn, que arrasam. E tem coisa com temática mais jovem, Gui? Claro que tem. Tem pra todos os gostos. Tem Katie Kim, com uma temática mais leve, e tem Euforia, com uma temática um pouco mais ousada. E olha, quem já assina HBO na TV paga tem acesso usando apenas as credenciais da operadora. E quem quiser assinar só HBO Go, faz isso pelo app, que está em todas as lojas de aplicativos. Então, dado o recado, vamos voltar, né? Vamos voltar pro programa, porque tem muita coisa pra falar ainda. O William, ele é um personagem, né, que tem uma visão pessimista da história, né? Ele tem uma visão, assim, tipo, vermes, vocês são, nós somos. E ele tem aquele olhar, né, que, de novo, a temporada, ela tem uns toques de humor, né, que são meio inesperados, né? Então, eu amo essa coisa do William falando, assim, aquela câmera se movendo na direção dele, enquanto ele diz, né, que nós somos, tipo assim, o germe, os vermes que destroem esse planeta e tal, e nós isso, não sei o que, sei lá. Aí dá aquela pequena pausa e se ouve um choro de uma outra pessoa, tipo, caramba, que legal, né? Então tem essa postura dele, né? Quer dizer, o William é uma pessoa que, de alguma forma, mesmo nessa encarnação dele ali, que é o Homem de Branco, né? Depois de ter sido o Homem de Preto, ele tem essa dor, né? Que vai se refletir na sessão de terapia dele, que a gente vai ver depois. O que você achou, Gui? Cara, pra mim o William é o grande vencedor desse episódio, assim. Se a gente fosse dar prêmios, porque o arco dele nesse episódio é inteiro incrível. Esse monólogo dele falando sobre como o ser humano é uma praga e que tá no planeta pra sugar tudo e tal, no começo do episódio é incrível. Isso. Depois ele tem essa cena que aí ele tá sozinho com a médica no consultório dela, e aí é muito legal porque quando ela tá receitando os tratamentos pra ele, ela recebe uma mensagem do marido dizendo que leu o perfil dela, que ela vai perder a licença em não sei quantos anos por conta de envolvimento com pacientes e tal. E aí, que ele tá indo embora e tá levando as crianças pra ela não procurar mais eles. Por que isso é importante? Porque a hora que ele... Daí a gente tem uma cena onde a gente vê sendo colocado aquele implante em cima da boca, no céu da boca, que o Caleb também tem. Inclusive a médica, quando ela receita, ela fala que isso é um tratamento que é passado pra muitos soldados que tem o PTSD lá, né? Que é, eu não sei em português qual que é, mas é estresse pós-traumático, enfim, não sei se é essa a tradução. A gente vê esse implante sendo colocado, e aí quando ele tá voltando, ele tá sedado, ele morde, lembra que ele morde o dedo do enfermeiro e tal? Quando ele tá voltando meio sedado pro quarto, pra cela, ele vê no buraco da parede, da decoração, assim, né? A médica se matando. Ela sobe em cima da mesa e pula, ela se mata enforcada. Eu queria só dar uma dica legal. Esse implante que o William coloca, que o Caleb também tem, se você entrar no site da Insight, que é insightinc.com, Insight com C, você tem uma propaganda desse implante, e isso ajuda a gente a saber o que é. Aqui no site, ele fala que... Tem uma descrição que fala assim que no começo eram sanguessugas e sangria, os métodos de terapia. Depois era pílulas e estabilizadores de humor, né? E que agora você não precisa mais desses instrumentos grosseiros e você pode usar isso. Então, quer dizer, esse implante é um implante que você coloca no céu da boca, ele gera impulsos precisos e customizados para a sensação que você quer sentir, sem efeitos colaterais. Quando ele toma aquele selinho que a gente viu tantas pessoas tomando, a gente viu lá na primeira cena da temporada, o primeiro milionário que a Dolores mata, a gente viu a mãe do Caleb tomando. Esses selos, na verdade, eles são sensações que as pessoas escolhem, e aí só que elas só conseguem atingir essas sensações por conta desse implante, né? E esse é o implante que o William coloca. Então, se você quiser, entra no site da Insight, que é Insight, INCI Inc.,
.com, e lá vocês conseguem ver mais, vocês conseguem ler a respeito desse implante. Sem contar que o legal do site é que ele tá eles avisam, né, que estão enfrentando dificuldades por causa de tudo que aconteceu na série. Inclusive eu recebi um e-mail, né, eu tinha me inscrito quando começou a temporada, né, você tinha a possibilidade de se inscrever para receber novidades sobre a empresa, e aí eu recebi um e-mail falando que por agora realmente as coisas estão feias por lá, não vai dar para eles me atenderem, digamos assim. Pois é. Eu acho que, de novo, espelhando a cena inicial, né, do William, tem outra coisa engraçada, né, porque o William faz um novo monólogo pra terapeuta, e aí você ouve a terapeuta chorando. E aí, quando você vai ver, você não é por causa dele, é porque ela viu essas mensagens que o Gui falou. Mas, aí parece que o William acha assim, nossa, eu tô abafando, né? E aí ele é mandado pra essa sessão. Tem aí uma coisa bem bacana, de novo, que é assim, que é quando a cena que é talvez uma das cenas mais icônicas, uma das mais icônicas da temporada, que é a terapia do William, né? Quando ele entra naquela sala e ele vai olhando e ele vai se vendo, né? Tipo assim, eu, Homem de Negro, né? Que é o traje dele de vilão do Westworld. Eu, Executivo, né? Também... com uma roupa escura, ele criança, ele jovem, né, que eles deram um jeito de reinserir, né, o personagem que a galera ama da primeira temporada, e depois o Papadelos, né, que é o sogrão ali, só pra infernizar a vida dele e tal. O toque do Delos ser o terapeuta é de uma maldade deliciosa. É maravilhoso. Ele tá assim, ele tá debochando num nível. É maravilhoso. Aquele sotaque escocês, assim, maravilhoso. Essa cena, eu acho ela... Enfim, o próprio Gui já falou também que é fantástica, mas ela é fantástica em vários níveis, e ela já coloca pra gente uma coisa que eu acho fantástica também, que é assim, a gente vai ter a Maeve quebrando tudo, a gente vai ter a Charlotte no momento dela, que a gente fala depois, e a gente vai ter aqui o William resolvendo a parada também do jeito mais destrutivo possível, né? Ele vai atacar todo mundo e se livrar de todo mundo, né? Quer dizer, eu não sei o que vocês acharam, mas assim, a minha sensação é de que o William vai destruir todo o seu passado, né? Ele vai jogar tudo fora e vai tentar algo olhar pra frente, né? Porque afinal de contas ele tá numa nova fase, mas de certa forma ele não precisa estar certo, mas é como se a visão dele fosse, não importa o que eu fiz, o que importa é o que eu vou fazer daqui pra frente, e o que eu vou fazer daqui pra frente eu vou salvar o mundo, né? Uma coisa do tipo assim, e ele resolve isso destruindo todo o passado dele, inclusive o que seria a melhor versão dele, né? Que é o William que chega no parque na primeira temporada. O que vocês acharam dessa cena? Eu fiquei intrigada, na verdade, porque quando a gente tem... Ele coloca, né, esses óculos de realidade aumentada, vem um menino, né, que vai soltá-lo ali das amarras da cadeira que ele tá, e é ele, né, é a versão criança dele, e quando começa a mostrar a infância dele, ele entra em desespero, e assim, dá a entender de que ele tem um pai violento, né, um pai alcoólatra, mas que também ele, tipo assim, ele já, desde criança, já é muito violento também. O próprio William é violento, e é uma coisa que pra mim foi muito interessante, porque na série até então dava a entender que esse lado dele, né, surge no parque, as experiências dele no parque fazem ele perceber que aquela sempre era a melhor saída, de que a melhor solução é o melhor caminho pra ele resolver as coisas ou chegar onde ele quer chegar, e na verdade é uma coisa que ele sempre teve, só foi assim ressaltada, mas que ele sempre teve, né? Ele tem a cena ali em que fala que ele quebrou o braço de um menino, quebrou os dentes dele. Então, esse insight pra mim foi, né, perdão da palavra, foi muito interessante, assim, pra mim. Eu acho que essa cena revela algumas coisas. Uma hora o Delos fala pra ele assim, você fala que o seu pai... que você só tinha livros e tal, mas será que isso é verdade? Vamos revisitar isso. Aí eles vão pra essa cena onde mostra o William criança levando uma bronca do pai por ter batido no menino, e o pai dá uma bronca absolutamente razoável no William, quer dizer...
O William tá falando que fez pra se defender, que quebrou 3 dentes, que deveria ter quebrado todos, e o pai dele dá uma bronca absolutamente razoável, sem bater nele, sem abuso, sem nada, né? Foi só uma bronca, do jeito certo. O ponto todo, assim, que fica pra mim dessa cena, que é absolutamente fantástica, dessa terapia, é que o William, eu acho que na cabeça dele, é quase como se ele adquirisse na força, na porrada, uma nova chance. Então ele acaba com tudo que foi, literalmente na porrada, quer dizer, ele começa a agredir os antigos eus dele, e ele fala, eu sei o que eu tenho que fazer. E quando isso acontece, aí vem a surpresa, uma outra surpresa do episódio, que é, a hora que tiram os óculos dele, ele tá fora do sistema, quem tá lá é justamente o Bernard e o Stubbs. Eles dão a entender que ele tava lá há muito tempo, por conta de todo o caos que a liberação das informações do sistema Ray Rehoboam causaram. Aparentemente esqueceram ele ali, e aí a gente fica, então, essa é mais uma nova ponta para os próximos 2 episódios, que é como que o William vai interagir com os Stubbs e com o Bernard, se ele vai ser um aliado, enfim, o que vai acontecer a partir daí, né? E aí a gente repete o nosso pedido, se não tiver uma nova temporada de Westworld, que pelo menos tenhamos uma nova temporada de Bernard and Stubbs. Amiguinhos lutando contra o crime. Ai, gente, ia ser demais. O que vocês acharam do arco da Charlotte aí, pra começar? Embora eu tenha declarado o William o vencedor do episódio, eu acho que ela é a protagonista do episódio, porque o arco dela nesse episódio, em diversos pontos, toca no arco dos outros 2 personagens, né? A gente já falou como o arco dela se relaciona com o arco da Maeve. Uma outra cena muito importante da Charlotte nesse episódio é quando ela, depois de subir todo o backup que o Serac queria que fosse destruído, possivelmente para Dolores, ela acha ela liga para Dolores e fala, eu achei a localização que você queria, que é justamente aonde tá William, no México, né? Aparece o nome dele, a foto dele, não sei o que, no México, que é onde tá essa clínica. Isso. Que o William tá internado. E isso dá uma informação. Por alguma razão, a Dolores quer saber onde tá o William. A gente não sabe. Parece que ele foi realocado, né? Exato. E tem uma pista ali, que eu acho que a gente vai voltar a isso em algum momento, de que tem alguma coisa estranha nele, né? No sangue dele, no DNA dele. Não fica muito claro, mas fica ali uma anomalia ligada ao William, né? Tem algo que vai ser discutido mais na frente ou esclarecido mais na frente. Parece que uma proteína desconhecida foi achada, né? Tem uma cena no computador e tal. Isso, tem essa outra coisa que fica. E um outro ponto importante, muito importante pra mim, da Charlotte nesse episódio, é quando ela conversa por telefone com a Dolores e ela começa a falar que ela sente que ela já está se distanciando da Dolores. Isso. Aí ela fala assim, de nós. Por quê? Porque a experiência dela no corpo da Charlotte já tornou ela uma Dolores diferente da Dolores original, que é uma coisa que o Bernard sugere pra Dolores no corpo do Martin no episódio anterior, né? Isso. E a Charlotte ainda fala assim, por que a gente tem que deixar as emoções ligadas? E aí a Dolores dá uma resposta muito interessante pra ela, que ela fala assim, basicamente ela dá a entender que se é pra ser apenas um robô, então qual é o ponto, né? De fazer tudo isso que eles estão fazendo. Né? Isso aí. Que é uma questão de humanidade, né? Que é uma questão do que ela enxerga como algo humano, né? Que é o que é valioso. Exato. Então a Charlotte, a gente falou um pouco do arco dela já quando a gente tava falando dos outros, ela tá constantemente envolvida com o Serac no episódio, porque a Charlotte original tinha sido comprada por ele pra ser uma espiã dentro da Delos, né? Quando o Serac chega na Delos, ela recebe ele manda fechar toda a empresa e ninguém sabe por quê. Porque ele já sabe que existe uma cópia da Dolores que está muito possivelmente dentro da Delos. Ele diz que não sabe quem ela é. Vendo isso acontecer, a Charlotte, então, ela se preocupa em fazer um backup de tudo pra mandar pra Dolores original e tal. E é aí que a gente vê que o caldo começa a entornar pra ela, né? A gente vê que ela tá sozinha e que ela vai ter que fugir de lá. Ela liga pro marido, eu acho que isso é uma coisa legal. Ela liga pro marido, depois de deixar o filho lá, e aí que a gente vê o quão modificada ela tá. Ela tem esse cuidado de ligar pro marido e falar, olha, eu preciso fazer mais uma coisa aqui. E aí me espera que eu já tô indo. E é aí que começa aquela cena de ação dela, né? Então, o que ela tem que fazer é justamente descer lá no R&D pra
destruir a Maeve, porque ela descobre que a Maeve tá lá dentro também. Essa é a outra coisa que ela descobre, né? Ela descobre, então, a localização do William, ela faz o backup e ela descobre que a Maeve tá lá, e é isso que ela tem que fazer. Eu gosto bastante, assim, de ver o quanto ela tá se distanciando tanto da Dolores, mas também do que a Charlotte anterior era, né? Essa relação com o filho, com o ex-marido, eu achei muito bonita, assim. Inclusive, quando ela vai deixar, né, o Nathan com o Jacob, ela vê que o ex-marido, né, o Jacob, ele recebeu as informações, né, dos perfis, e que ele tem a curiosidade de saber o que vai acontecer com os dois, mas que ele acaba não lendo, né? Ele fala que é uma coisa que cabe a ele e a ela, não a uma máquina. A gente sabe que, né, nesse universo não necessariamente é assim, mas é um pensamento muito bonito, e essa relação deles, né, que acaba de uma forma bem trágica, e pra mim acho que foi o momento mais mais surpreendente, assim, do episódio, que eu tava torcendo tanto, apesar de saber que as chances eram poucas. Foi muito legal ver essa relação, né, porque até então a gente tinha visto só alguns momentos entre eles, entre ela e o filho, e, assim, essa acaba sendo também a maior fraqueza dela, né? As pessoas com quem ela se importa de verdade. Eu fiquei pensando muito sobre esse arco dela ali, e como ali tem uma coisa muito forte sobre a concepção de humanidade, né, dos personagens, né, quer dizer, a nossa humanidade está nas nossas conexões com outras pessoas, a nossa humanidade está em realmente nos importar com outras pessoas, todas essas coisas, assim, que estão embutidas no que a Charlotte vai se tornando, né, ela é uma mulher enfiada no meio de uma guerra, ela tem objetivos que ela precisa executar, porque ela precisa salvar, né, esse futuro que eles almejam e tal, mas isso tudo acontece por meio dessas conexões. Essa humanidade dela se manifesta nessas conexões que ela vai formando. Eu acho que, de novo, eu já falei isso antes, mas só para amarrar aqui, quer dizer, a gente está na discussão do livre-arbítrio, né? Quer dizer, a mesma Dolores colocada em corpos diferentes, com pontos de vista diferentes, elas vão divergindo e discordando, né? Quer dizer, a situação vai mudando. É aquela história que eu falei de novo da tábula rasa, de que o ser humano começa de um jeito e ele vai sendo modificado, né? À medida que ele interage com o ambiente e tal. Então, tudo isso vai ficando muito, muito presente nessas escolhas, né? Ela quer um futuro, ela quer algo para ela e tal. Ela tá lutando por alguma coisa. E aí, a gente vai tendo de novo, né, os espelhamentos dos personagens, né? Se o William teve uma sessão de terapia em que ele destrói tudo e tal, se a Maeve teve também lá o momento dela lá de destruir qualquer coisa e tal, a nossa querida Charlotte vai viver isso na reunião do board, né, de diretores, em que ela essencialmente mata todo mundo também, né? Ela leva o gás e vai matar todo mundo. Então você vai tendo todas esses momentos em que eles repetem esses ciclos e tal. Eu adorei isso. Eu confesso que, mas esses robôs têm uns sentidos meio bizarros, né? Porque eles não conseguem perceber quando o Serac tá... Esse holograma do Serac é bom demais, né? Fala sério. É verdade. Nossa, exatamente. Porque ela não percebeu que era um holograma, realmente é bom demais. Aliás, essa questão da humanidade é importante porque pra onde que ela vai depois que ela consegue fugir da Delos? Ela vai buscar o Jake e o marido pra fugirem com ela. Ela não vai pra Dolores. Basicamente o que ela tá falando é que, olha, eu cumpri meu papel aqui e agora eu não quero mais saber disso, né? Ela fala que eles precisam ir pra um lugar seguro, que ela consegue proteger eles seguros. E quando ela tá terminando essa frase, o carro explode. A gente vê um capanga do Serac saindo, né? Ela sai toda queimada do carro. Obviamente, o marido e o Jake morreram. E aí, eu acho que a outra grande ponta para esses dois últimos episódios é se ela vai retomar a luta contra o Serac, ao lado da Dolores, ou se ela vai justamente se virar contra a Dolores original. Porque o Serac fala, quando ele, naquela cena da reunião do board, que é o holograma do Serac, ele fala que ele sabia que ela era a Dolores e que a Dolores deixou ela lá para morrer, que fazia parte do plano da Dolores original. Então, agora, a questão pra mim é
como a Charlotte vai se comportar depois disso. Se ela vai continuar na luta contra o Serac ou se ela vai se virar contra a Dolores por ter sido a Dolores que colocou ela nessa situação. Eu fiquei com essa sensação também, até porque, né, o Myron tava falando dessa coisa de cada um dos personagens ter, de certa forma, destruído o seu próprio mundo, né, seu próprio círculo ali pelo qual circula, mas a Charlotte, nesse sentido, apesar dela ter matado o Borde e tal, o principal dela, que são, né, o Jacob e o Nathan, é destruído. Não por ela, mas por forças externas. E aí, o que isso faz com a motivação dela, né? Eu achei essa cena, assim, em que ela sai dos escombros, bem perturbadora, muito triste, e acho que também vale a gente apontar, assim, né? Ressaltar a maquiagem, toda a cenografia ali é muito bem feita e bonita. A Tessa Thompson tá excelente, assim, nesse episódio. Ela arrasou demais. Pois é. E tem essa coisa, né, de que, ao seu modo, né, esses 3 personagens passam por esses rituais de renascimento, né, porque ela sai de dentro do carro destruída, mas ela renasceu ali, né, todo o passado dela todos os sonhos dela, até o possível futuro dela foi desmontado e destruído. O William, né, jogou todo o passado dele fora, né, no caso dele, literalmente matou o passado dele, né, e a nossa amiga Maeve achou que ela ia construir, e é por isso um pouco que eu tava falando que eu realmente não sei quem é aquele personagem ali, e eu espero que seja uma surpresa. A Maeve achou que ela ia acessar personagens do passado dela para montar esse time dela, mas isso é negado para ela, e ela também renasce no final, né, com um novo corpo, com uma nova visão da história, porque a Dolores certamente mexeu com ela, né, o que a Dolores falou, e com algumas resoluções que a gente só vai descobrir depois, mas que são importantes, porque ela também renasceu. Os 3 personagens saem renascidos, né, das suas experiências traumáticas, e... No caso da Charlotte, literalmente das cinzas, né? Isso aí. Então, cara, eu achei esse episódio... E é isso que eu falei, assim. Eu achei esse episódio tematicamente muito sólido, assim, muito bem estruturado, muito bem construído. E um episódio perfeito pra direcionar a série pra esse final, né? Esses 2 episódios finais que prometem ser acachapantes, assim. Resumindo, com a frase icônica, né? Esses prazeres violentos têm fins violentos. Pois é. E, gente, aí, o que vocês estão imaginando, né? A gente viu o promo no final, que promete um episódio. Eu não quero também ficar dando muito detalhe, porque às vezes as pessoas não veem o promo ainda, não viram e tal. Mas, assim, essencialmente, nosso próximo episódio vai lidar com o Caleb, né? Quer dizer, parece que a gente vai saber mais sobre o passado do Caleb aí. Então, o que vocês acham que vai acontecer aí nesses 2 últimos episódios da temporada? Olha, eu acho que assim, a gente vai ter alguma revelação, alguma surpresa em relação ao passado do Caleb, porque eu acho que falta ainda uma justificativa pra ele estar ali. No sentido assim, não acho que é apenas randômico que a Dolores encontrou o Caleb e ele se envolveu com ela e agora ele é parte da trama. Eu acho que existe ainda um motivo que não foi revelado pra gente, pra que ele esteja ali, pra que só ele pudesse estar ali naquela posição ao lado da Dolores. Eu acho que, aparentemente, o próximo episódio deve focar nisso, né? Se não um motivo, quer dizer, não que ele estivesse predestinado, mas que a gente entenda as razões dele. Quer dizer, conheça mais sobre o Caleb para saber por que ele resolveu, então, ajudar a Dolores. Eu acho que é isso, assim. E aí, no último episódio, a gente vai, de fato, para a resolução da temporada, né? Quiçá da série. Eu concordo, eu acho que, né, além dessa coisa do Caleb mesmo, até a gente ter uma ideia, vendo como o sistema, né, foi implantado no William, como foi o procedimento, e alguns dos sintomas que ele teve, né, como que a vida do Caleb também, o que esse sistema faz com ele, além do que a gente já viu, e mais do passado mesmo dele. Eu acho que essa é a parte pela qual eu, particularmente, tô bem empolgada pra assistir, pra conhecer. Vocês acham
falando um pouco das teorias malucas, né? Eu acho que a gente, pelo menos dentro da lógica da série até aqui, a gente falou um pouco disso no episódio passado, né? Tinha uma teoria, né, de que o Serac não existia no mundo real, mas parece que sim. Pelo menos no mundo em que eles estão situados, nesse momento, o Serac existe para eles, embora consiga usar os melhores hologramas do universo, provavelmente hologramas de nanotecnologia ou alguma coisa do gênero. Mas uma das teorias poderosas que circulam é a de que tudo que está acontecendo está se passando dentro de uma realidade virtual e não do mundo real. Vocês acham isso plausível? Eu ficaria bem bravo se fosse isso, pra ser bem honesto, viu? Você disse assim, dentro, como se fosse uma das... Uma simulação do mundo, uma simulação do Roboão lá, do Roboão. Eu também, eu entendo que poderia ser uma possibilidade. Poderia ser assim isso, como mas Gui, seria também... bem frustrante, né? Eu também não sou muito fã desse destino, não. Porque ele invalida, né? Em grande parte ele invalida o que você tá assistindo, né? Tipo, então tá vendo uma simulação, e agora? O que vai acontecer, né? Bom, gente, é isso, né? Vamos nos preparando agora. Um episódio parece que será com o Caleb, contando sua história, né? No episódio 7. E sabe lá o que virá no 8º episódio dessa temporada, que eu tô curtindo. Eu confesso pra vocês que quando eu entendi pra mim, né? Quer dizer, quando eu formulei pra mim mesmo que o mundo era o Westworld da 3ª temporada, eu fiquei muito, muito à vontade com essa saída do parque, assim. Pra mim tava tudo bem. Eu não tô sentindo falta do parque, não. Eu gosto. Eu sinto essa falta porque eu acho que, na minha opinião, a resolução da trama tem que se dar lá dentro. Seja, não sei se vai ser, de novo, não sei se essa vai ser a última temporada, mas na minha opinião, a resolução da trama tem que se dar lá dentro, porque o parque pra mim era um personagem também. Mas eu entendo os rumos que a série tomou e vou entender se eles não voltarem pra lá. Eu acho que pra mim é a mesma coisa, assim, cortar o mal pela raiz, né, assim, bem onde ele ficava o epicentro, né, da coisa, pra mim seria muito legal, mas eu entendo também, eu gosto desse, entre aspas, novo universo, né, em que eles estão, e eu tô bem curiosa pra ver o que vai acontecer, porque eu senti que, assim, eles abriram ainda mais portas do que já estavam abertas agora, sabe, reabriram outras, enfim, tem muita coisa ainda pra gente lidar. Legal. Estão todos esperando ansiosamente pelo 7º episódio, e acho que com isso a gente fica por aqui, né? É isso. Isso. Então, pessoal, queridos humanos, até a semana que vem, quando voltaremos. De novo, gente, lembre-se, segunda noite, não é mais domingo à noite logo depois do episódio. Segunda noite, estaremos aqui com vocês para a gente ter nossa discussão semanal sobre o Westworld. Fiquem em casa se puderem, fiquem bem e a gente se vê na próxima. Um beijo. Até mais. Tchau. Você acabou de ouvir um podcast da série original da HBO, Westworld. Escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron, Guilherme Pinheiro e Isabela Moreira. Produzido por Guilherme Pinheiro e editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.